Olá, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Túlio Rocha. Eu vou falar sobre o segundo episódio do podcast da nossa cadeira de controle digital, certo? Falar um pouco sobre o sistema dinâmico em tempo discreto. Só para falar, eu tentar ser mais, não tentar entrar tanto em cálculo, em teoria, para ficar o mais claro possível, tá certo? O sistema dinâmico em tempo discreto, de modo análogo, podemos definir o problema de controle para sistemas dinâmicos em tempo discreto. Neste caso, o sistema dinâmico é formado por um sistema de equação de recorrência, que é essa x, k mais 1 igual a f, k é a multiplicação de f vezes k, vezes x, k e vezes o k. Esse tipo de sistema surge naturalmente ao mostrar um sistema contínuo. A equação de diferença é muito usada em vários aspectos, em várias fases do nosso conhecimento, áreas do nosso conhecimento, como biologia, matemática, economia, várias outras. E também algumas das suas aplicações é tipo uma aplicação financeira em que os depósitos são realizados apenas uma vez por mês, que é tipo uma poupança, né? Ou um financiamento em que todos os meses se faz uma amortização do saldo devedor, ou em uma população cujo crescimento seja de uma geração, a diferença de uma geração para outra. Esses exemplos eles conseguem ser aplicados à equação de diferença. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui é esse aqui, ó. Considerando uma população cujo crescimento seja entre gerações, certo? Ou seja, o tamanho está crescendo, então o tamanho vai ser n, que é o tamanho atual, mais 1 estimado. Então a geração é relacionada através de uma função n estimada de uma geração. Então podemos modelar essa relação através de uma equação de diferença, que seria x n mais 1, que é o que eu falei, que é acrescentando um, contando um estimado, e tornando assim a função de o f x n, né, a multiplicação de x por n, certo? Técnicas de integração, no cálculo integral, os métodos ou técnicas de integração são procedimentos analíticos utilizados para encontrar antiderivadas de função. Algumas dessas técnicas mais conhecidas são a de integração, integração por substituição, partes e fração parciais. Falar um pouco sobre resposta temporal, né? As respostas temporais, elas podem ser de duas formas: solução homogênea, solução de resposta temporal homogênea, que a resposta é uma condição inicial diferente de zero, e a solução forçada, que a resposta à entrada é diferente de zero, certo? Então, a resposta temporal homogênea e solução homogênea, dado um sistema LIT de ordem n, a gente tem esse sistema aqui, que é o do xt e o do yt, certo? E aí forma um sisteminha onde xt é igual a axt e yt é igual a cxt. Então, resolvendo esse sistema, a gente tem essa saída aqui de yt, que seria a resposta de solução homogênea. A soma de convolução é como se fosse, imagine um impulso, certo? Então, a gente vai fazer um cálculo da soma de impulsos. Então, considerando um sinal qualquer, nx, sabe-se que xn e ômega-n é igual a x0 ômega-n. Ou seja, a multiplicação do sinal xn por um múltiplo ômega-n resulta no impulso de intensidade x0 ômega 0. Generalizando esta expressão, pode-se dizer que xn vezes ômega n menos k é igual a xk ômega n menos n. E aqui é uma demonstração gráfica da soma de convolução, que é o que eu tinha falado lá no slide anterior, sobre xn, né? A gente tem a demonstração dele do xn, do ômega n, e aqui da função, que seria xn vezes ômega n igual a x0 vezes ômega 0, que seria a somatória deles. E por fim, na soma de convolução, a multiplicação de um sinal
por um impulso deslocado no tempo resulta em um impulso deslocado no tempo com amplitude, dado o valor da intensidade em que o impulso ocorre. Essa propriedade nos permite expressar o nx com a seguinte soma de impulsão deslocada no tempo. Então, é o xn, né, que faz essa função final aqui para obter a soma da convolução. Falar agora um pouco sobre a resposta, né? Sobre resposta livre e resposta forçada. A resposta livre, como o nome já diz, ela é livre, né? É quando não tem um agente externo para ocasionar a resposta. São aquelas que ocorrem sem a presença de um agente externo durante o movimento. É considerada uma vibração livre aquela que sofreu um impulso inicial e após ele, o sistema continua a vibrar livremente, por conta própria, como um balanço, um pêndulo, que você precisa só dar a partida e ele continua a balançar sozinho. Consegue ter a resposta, a vibração sozinho. A resposta forçada é ao contrário da que eu tinha falado ali, ele precisa ter uma força externa, alguma coisa externa para ter a vibração e a resposta. Diz que um sistema mecânico sofre vibração forçada sempre que a energia externa é fornecida ao sistema durante a vibração. A energia externa pode ser fornecida ao sistema por meio de uma força aplicada ou por uma excitação de deslocamento imposta. A resposta de tal sistema, que é a solução da equação do movimento sob a ação das forças, dará a mesma forma funcional que a força atuante. Isso significa que uma força harmônica pode produzir uma vibração harmônica, uma força periódica produz uma vibração periódica, etc. Os sistemas que serão estudados são representados por equações diferenciais lineares. A solução particular da equação diferencial é então responsável por representar este movimento. E aqui está dizendo o quê? Que a natureza da resposta vai ser a mesma natureza da força que promove a resposta. Então, se é uma vibração, uma força harmônica ou uma força periódica que produz a vibração, que produz a resposta também vai ser da mesma natureza da tal força, tá certo? Falando agora sobre a diferenciação usando aproximações discretas. O procedimento de discretização por aproximação numérica da integral são classificados em 3 diferentes métodos, os quais devem produzir o mesmo resultado quando se adota elevadas taxas de amostragem ou de discretização, ou seja, TS a zero. São indicadas 3 formas de se obter a integral da função t, a qual corresponde à área sobre a curva por meio de aproximação por uma somatória de áreas elementares de base ou largura ts. Aproximações representadas por áreas de elementos são as designadas para aproximação retangular para frente ou para trás, respectivamente. A forma indicada na figura aqui, que é essa que está aqui na apresentação, é denominada aproximadamente a trapezoidal, que é essa aqui, a de Tustin e a de bilinear, que é esse gráfico aqui. Então, pessoal, esse é o trabalho, tentei ser bem resumido, bem breve. O segundo episódio é isso, certo? Estamos tentando estudar e valeu.